Nós estamos hoje aqui no Hospital Regional conversando com o Dr. Briner Castelli Azevedo, é isso? Isso mesmo. É um médico infectologista, comanda aqui o serviço do Hospital Regional e é natural de Tremembé. Opa. Estudou na Faculdade de São Francisco. Onde fica São Francisco? Bragança Paulista. Bragança Paulista. Isso. Depois Emílio Ribas, São Paulo, né? O Instituto de Emílio E Ribas. lá você se especializou em infectologia. Os nossos munícipes aqui de Taubaté procuram muito a Câmara Municipal para saber como é que está essa questão em Taubaté. Se o surto aqui está controlado, se não está controlado. Muita gente reclamando que a rede pública não está dando vazão, não tem uma orientação muito boa nesse sentido. Então eu assumi um compromisso com essas pessoas que me procuram, principalmente através do site, doutor, de estar esmiuçando essa situação de Taubaté, até para tranquilizar ou não os nossos munícipes, né? Então, ninguém melhor que o senhor que está fazendo aqui o controle pelo Hospital Regional, que é a referência aqui na nossa região, né, com relação a essa gripe, para que a gente tenha essa explicação. Eu queria deixar, então, para o senhor fazer essa colocação. Quem causa a gripe é o vírus influenza. E esse vírus influenza tem basicamente 3 tipos, que é o A, o B e o C. O C, difícil fazer doenças importantes, e muito menos surto, epidemia. O B, mais ou menos, e o A. Então, a gripe que a gente tem todo ano é causada pelo influenza tipo A. Dentro do influenza tipo A tem os subtipos, que é esse formato que o pessoal deu de chamar de H1N1. Então ele é influenza tipo A, subtipo H1N1, H2N2 e vai dar vários subtipos, né? Então esse H1N1 já existia há muito tempo, mas sofreu uma mutaçãozinha. Então essa mutação faz com que de tempo em tempo surja novas variações desse influenza. É o mesmo H1N1 da gripe espanhola, só que sofreu uma mutaçãozinha e a partir dessa mutação, a partir do momento que se sabia dessa mutação, a presença dessa mutação, não se sabia o comportamento desse vírus. Será que ele vai se comportar como o vírus influenza sazonal, esse que a gente tem todo ano, que também é grave, que também leva a quadros graves, que também leva a óbito? Tocar no assunto que foi o mesmo vírus que gerou aquele grande surto de gripe espanhola. Exatamente. 2 coisas que eu gostaria de saber então. Agora ele chegou de início como sendo a tal gripe suína. Por que gripe suína? Né? E se é o mesmo vírus que gerou a gripe espanhola, por que na época a gripe espanhola foi tão devastadora e a gente não tem o mesmo quadro hoje? Sim. Então, a participação do porco, do suíno, ele é bastante frequente. Não é a primeira vez que os porquinhos, né, os suínos, passam para a gente vírus, assim como nós passamos para eles. E outras aves. Influenza, o vírus influenza, desses vários tipos, contaminam vários animais. Peixes, aves, equinos, humanos, e nós trocamos esses vírus. Influenza com uma certa frequência com animais, principalmente quem lida próximo com animais. Por exemplo, a gripe aviária, né, que é um vírus influenza, com essa variação, deve ser o H5N5, não me recordo, tem até outras variações também, que é aviária, e que passa para o ser humano. Só que é difícil o ser humano passar para outro ser humano, mas pode passar para animais. No caso do H1N1, a ave passou para porco, porco passou para o ser humano. A letalidade, se a gente for pensar assim, do quanto o vírus é agressivo, ele continua sendo o mesmo, né? Embora tenha tido essa variaçãozinha, a gente não sabia se ele ia ser mais ou menos letal por essa variação genética, né? No fim ele se comportou de forma igual ao do influenza A sazonal que a gente sempre teve, né? Mas ao longo do tempo as pessoas vão se imunizar. Por que naquela época, lá na Espanha, morreu muita gente? Porque naquele momento era um vírus extremamente novo ali, né, que pegou muita gente não imunizada. Vou dar um exemplo, que não se tem, sabidamente, não se sabe se realmente é esse o processo, mas, por exemplo,
Esse H1N1 que nós tivemos, o surto, estamos talvez no final desse surto, dessa epidemia agora, talvez na diminuição, está numa descendência, por que não agrediu tanto, não foi tão letal para o idoso? Então, uma das teorias é que os idosos já podem ter tido contato com variações de H1N1. A transmissão é muito fácil. O influenza transmite de forma aérea, por gotícula, eu conversando aqui com o vírus e jogo no ar e contamino por gotícula as pessoas próximas de mim, 1,5 metro mais ou menos, mas também por aerossol. A minha gotícula cai, sai no ar, resseca e fica flutuando o núcleo dessa gotinha. Mas também transmite por contato. Eu me contamino e contamino pegando na mão, na maçaneta, na caneta e compartilho esses objetos de superfícies. Então a transmissão do H1N1, ou do influenza, melhor dizendo, é muito fácil. Mas qual é o procedimento de uma pessoa que tenha na família uma suspeita? O que é melhor fazer? Então as pessoas que pegarem esse vírus, que tiverem manifestação de forma abrupta, começa com febre geralmente alta, 38 para cima, tosse e outros, sim ou não, outros sintomas respiratórios, dor de garganta, secreção nasal, dor no corpo, pode procurar qualquer médico e para ser avaliado. Se houver uma suspeita, e dependendo da situação da pessoa, se ela tem risco para evoluir de forma desfavorável, esse risco é, por exemplo, a gestante, uma gravidez, uma pessoa que já tem um problema cardíaco, respiratório, uma doença respiratória crônica, ou renal, ou hepática, essas pessoas, ou porque está fazendo uma evolução grave, ou porque tem risco para evoluir de forma grave, como eu falei, tendo essas comorbidades, essas doenças, tomariam um remédio. Qualquer médico que prescreva, esse paciente pode ir a um serviço público e aí pode conseguir a medicação. Aqui em Taubaté seria onde? Aqui em Taubaté é na policlínica. Epidemia é difícil para todo mundo. Nós vimos os Estados Unidos se preocupando e eles não estavam no inverno, eles estavam no verão, diferente de nós estávamos no inverno. Eles vão enfrentar agora o inverno com o H1N1 e eles estão bastante preocupados com isso. Então, epidemia é traumático para qualquer país, não é Brasil, para qualquer país. Lógico, um país que tem uma saúde mais estruturada, menos estruturada, vai sofrer mais ou menos de acordo com a estrutura de saúde. O Brasil, a impressão que dá que enfrentou bem, tem enfrentado bem essa epidemia e no momento adequado. O vale inteiro acabou caindo aqui. Sem dúvida. Atendemos pessoas do litoral, de São José dos Campos. E acaba isso de alguma maneira influindo nas estatísticas locais também. Sim. O que pode levar a um quadro aparente de ser mais grave que em outros lugares, mas nem sempre é isso. Sem dúvida. Eu agradeço aqui a sua Obrigado. atenção de estar falando com os munícipes de Taubaté, que tem procurado esse vereador constantemente para saber essas informações que o senhor tão gentilmente nos passou aqui. Esteve sendo conosco hoje o Dr. Briner, que é um infectologista e é o responsável por todo esse controle dessa pandemia local aqui que chegou a Taubaté, da gripe H1N1. Obrigado. Isso aí.